Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Academia do Amor. Aqui eu coloco técnicas, ferramentas e dou dicas específicas para o seu casamento se tornar um casamento de prosperidade, com harmonia, para que vocês consigam viver o verdadeiro amor. Eu sou o Jean Carlos, o seu mentor de casais, e no episódio de hoje vamos falar de um assunto que agrega muito valor para o seu casamento se tornar cada vez mais um casamento de prosperidade. Como ter uma boa liderança no casamento, como ter uma boa gestão na vida 2. Você entende que é muito importante, por várias vezes no casamento, liderar, coordenar várias situações de maneira eficiente e positiva? Isso é importante para você? Foi assim que nós decidimos colocar esse tema para vocês, esse conteúdo bem elaborado, para que vocês consigam ter clareza e ter um bom direcionamento para entender primeiramente que existe o papel do esposo e o papel da esposa no casamento. Muitos casais têm dificuldades em entender essa situação e é onde que muitas vezes acontece vários atritos, porque estão invertendo as ordens. Por várias vezes a mulher tenta ocupar o lugar do homem. Por outro lado, o homem tenta ocupar o lugar que é da mulher. Ou muitas vezes um quer ocupar o lugar de todos, aonde que isso gera uma verdadeira bagunça no casamento. Foi pensando nessa situação que nós decidimos trazer esse conteúdo eficiente, bem elaborado, com várias dicas para você conseguir ter um casamento com qualidade, com organização e com uma boa liderança. Desde criança, eu várias vezes prestava atenção em várias situações onde que o meu avô tinha um comportamento eficiente. O meu avô, ele cuidava de animais, ele era fazendeiro. Nós nascemos numa região agrícola, numa região mais de agricultura, aonde que lá era muito comum ter muitos fazendeiros. E o meu avô era um desses. E o meu avô, ele cuidava de cavalos. Ele conseguia pegar um cavalo que era mais nervoso, deixar ele mansinho, calminho, aonde que por várias vezes eu ficava prestando atenção no comportamento dele com aqueles animais. Ele amava primeiramente aquilo ali, ele tinha um carinho por aqueles animais. E por várias vezes ele me chamava e me explicava o seguinte: olha, Jean, olha, meu neto, olhe bem esse território aqui. Tá vendo esse pasto, esse cercado? Esse lugar, esse habitat aqui, ele é dos cavalos. Aqui você não pode entrar, porque esse lugar aqui, ele é exclusivo para que os cavalos fiquem à vontade, para que eles possam pastar, se alimentar, tomar água. Então ali, esse lugar é apenas para os cavalos. Então você não pode entrar ali. Ele me falava isso e eu prestava atenção. Será que o meu avô também tem esse mesmo comportamento? Ele não entra lá onde que é o lugar dos cavalos? E eu ficava prestando atenção. E ele tinha muito respeito por aquele ambiente. Ele chegava no portão, que naquela época era na porteira. Ele chegava na porteira, ele abria a porteira, entrava com o trato, com a água, colocava no lugar adequado, virava as costas, saía, fechava a porteira e ficava observando. Logo os cavalos vinham para se alimentar, os cavalos vinham para tomar água e ele se aproximava no outro lado da cerca, ele ficava prestando atenção. E ele começava em alguns animais, alguns cavalos, ele começava a fazer carinho, ele começava a dar atenção.
conversava com aqueles cavalos. E ali ele ia criando uma intimidade. Mas por várias vezes ele falava para mim: precisa respeitar esse território. Ali é apenas o lugar dos cavalos. E eu cresci nesse meio até os meus 10 anos de idade, aonde que com 10 anos eu já tinha um cavalo que era meu, já tinha algumas vacas que era minha, eu já era um mini fazendeiro. E ali eu observei toda aquela conduta, aquele posicionamento do meu avô. E por algumas vezes ele colocava para mim: você vai crescer. E quando você crescer, você vai querer casar. E no teu casamento, você precisa entender que vai ter um lugar que é da tua esposa. Aquele lugar que é da tua esposa, você até pode entrar lá, desde que ela te dê a permissão. Porque se você entrar lá, no ambiente que é dela, naquilo que ela quer coordenar, muitas vezes você vai estar afetando o seu casamento de maneira negativa. Mas por que, vô? Por que? Como assim que eu vou afetar o meu casamento de maneira negativa? Porque você não pode entrar num território aonde que você não foi convidado, um território aonde que ele é especificamente para uma pessoa trabalhar, para uma pessoa coordenar. E assim a tua esposa, ela também vai entender que vai ter um lugar no teu casamento que vai ser aquelas tarefas, aquelas situações aonde que você vai ter que resolver, meu neto. Você vai precisar ser o mentor, o homem da casa. Mas isso não quer dizer que a mulher tem que ser 100% submissa. Vocês precisam entender que existe o papel da esposa e existe o papel do homem, do esposo no casamento. Olha bem, como que eu faço? O que que eu te ensinei aqui? Alguma vez eu falei para você que você poderia abrir a porteira lá e entrar lá no território dos cavalos? Eu nunca te falei isso, meu neto. Eu sempre falei para você que aquele lugar era apenas dos cavalos. Primeiramente, você tem que respeitar aquele ambiente. E aí você começa a dar carinho, começa a conversar, começa a dar atenção. E aí você começa a criar a intimidade. Mas mesmo com essa intimidade, mantenha sempre o respeito. Entenda que aquele território é deles. Eu só entro lá quando eles permitirem. Eu só entro lá quando for para levar a comida, para levar a água. E assim, meu filho, vai ser no teu casamento. Você precisa entender que no casamento, lá tem o papel que é da esposa e tem o papel que é do homem. E se um quiser entrar no papel do outro, isso pode gerar um certo atrito. E esses atritos, meu neto, eles não trazem nenhum benefício para o casamento. Faz sentido para você essa história? Veja bem, é algo simples aonde que isso aconteceu de verdade. Jamais eu iria contar se não fosse realmente verdade. Desde os meus 0 anos, desde o ventre da minha mãe, nós convivemos até os 10 anos nesse meio. Eu convivi. Por várias vezes eu andei a cavalo com meu avô, mas ele sempre me ensinava que aquele território é específico dos animais, que lá só pode entrar para colocar a água e a comida. E ele me ensinava com isso que um dia eu ia crescer e eu ia casar. E no meu casamento eu precisava entender qual é o papel da esposa, qual é o papel do esposo e aquele lugar, aquele território que é a coordenação da esposa, deixe ela coordenar. Aquele lugar que é do homem coordenar, aquele ambiente, aquele território é para ele coordenar, deixe ele coordenar.
Só entre naquele território, meu neto, se você for convidado. Tenha educação pela tua esposa, tenha educação pelo ambiente, pelo território que ela vai coordenar no casamento de vocês. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido, eu peço humildemente, faça uma avaliação nesse momento. Qual é o seu papel no seu casamento hoje? Você é a mulher que cuida da casa, ou você é a mulher que cuida da empresa? Você é a mulher que cuida das finanças, ou você é a mulher que talvez traz os clientes para a empresa do seu esposo? Qual é o seu papel? E agora, qual é o papel do seu esposo no seu casamento? Quando nós entendemos qual é o nosso papel no nosso casamento, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade no nosso casamento, que aquele papel onde que eu exerço no meu casamento é uma responsabilidade minha. E quando eu tenho comprometimento com essa responsabilidade, gera harmonia, gera prosperidade no casamento, desde que eu não entre no papel do meu esposo ou eu não entre no papel da minha esposa. Qual é a parte do seu casamento hoje que é de sua responsabilidade? E qual é a parte do seu esposo que é de responsabilidade deles? Vocês conseguem ter equilíbrio, ter flexibilidade, conseguem ter essa divisão no casamento de vocês, entendendo que você tem um papel e ele e ela tem um outro papel diferente? Como que eu faço no nosso casamento? Eu e minha esposa. A minha esposa, ela é responsável pelas finanças. Eu sou responsável pelo trabalho. Eu sou responsável por estar aqui gravando vídeo, atendendo, ajudando casais pelo Brasil inteiro. E ela cuida das finanças e ela também cuida do marketing. Alguns momentos do mês nós tiramos para ter uma reunião, para ter um diálogo. E naquele momento nós colocamos uma lista com informações necessárias de como estão as nossas finanças. Ela traz para a reunião, eu trago uma outra lista daquilo que eu estou vendo que eu preciso melhorar como o gestor do nosso relacionamento, e naquele momento nós vamos unir aquelas informações e ali fazer uma avaliação. O meu papel no meu casamento, eu estou cuidando dele de maneira eficiente, de maneira assertiva? Eu estou tendo um verdadeiro comprometimento? Uma vez por mês, nós precisamos sentar para alinhar os nossos papéis no nosso casamento, para avaliar se tudo aquilo que é de responsabilidade minha e de responsabilidade dela, nós estamos fazendo isso com comprometimento, com eficiência, com responsabilidade. Mas o porquê que é importante fazer isso? Como que você consegue medir o grau do seu sucesso? Você quer alcançar o sucesso no seu casamento? Você quer alcançar o sucesso na sua empresa? Você precisa medir o grau desse sucesso. Se você não consegue medir esse grau do seu sucesso durante a sua semana, durante o seu mês, como que você vai ter uma clareza de como você está conduzindo o seu casamento? Como você está conduzindo o caminhar para o seu sucesso? Bem por isso que é importante, primeiramente, alinhar, sentar, conversar, ter um diálogo e ali identificar qual é o meu papel no casamento, qual é o papel dele, qual é o papel dela. Aonde que nesse momento vocês agora precisam ter um comprometimento com aquilo que é o seu papel, com aquilo que é a sua responsabilidade. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, do jeito que vocês acharem que é necessário, sentar, conversar, ter um diálogo, trazer as informações corretas,
daquilo que faz parte do teu papel, vocês trazem essas informações e naquele momento, juntando todas essas informações, vocês vão ter clareza de como verdadeiramente está o papel de cada um de vocês no casamento. E com essa clareza, vocês vão saber como ter um posicionamento, como ter um direcionamento para alcançar os seus objetivos. Você hoje que tem a sua empresa, você que é casado, você que está num relacionamento que você percebe que não tem muita prosperidade, que talvez você não está conseguindo alcançar os resultados que tanto desejava. Será que você está fazendo o papel que verdadeiramente é seu? Ou será que você está fazendo o papel que é da sua esposa, o papel que é do seu esposo? Quando nós sentamos e temos um diálogo para avaliar os sentimentos no casamento, eu estou gostando de tudo que está acontecendo, eu estou gostando principalmente dos resultados no nosso casamento, seja resultado financeiro, seja resultado afetivo, seja resultado em família. Você está gostando hoje dos resultados que você tem obtido no seu casamento? É muito importante fazer essa avaliação, mas essa avaliação precisa fazer em dois. Por quê? Porque cada um tem um papel específico no casamento. Quando você entende isso, você entende que é muito importante uma ou duas vezes por mês sentar, ter uma breve reunião, um diálogo, aonde que vocês ali vão muitas vezes até perguntar para o outro: o que você está achando do meu papel no nosso casamento? Eu estou fazendo o meu papel de maneira eficiente? Naquele momento você escuta atentamente. Depois que a pessoa terminou de colocar a visão dela para você, aí você também começa a conversar. Nunca comece uma conversa quando o outro ainda não terminou a comunicação, porque isso gera atrito. Aquele momento, nessa reunião, é muito importante entender que o ambiente tem que ser específico, que você precisa estar escutando atentamente. Depois que a pessoa parou de conversar, você coloca o seu ponto de vista, olhando nos olhos da pessoa, porque isso gera conexão, gera segurança, gera uma profunda concentração naquele diálogo. E assim vocês ali vão ter um sentimento nesse momento, se você está fazendo o seu papel de maneira assertiva e muitas vezes entendendo: preciso melhorar. E nesse momento vocês vão conseguir ter um posicionamento mais eficiente no papel aonde que cada um de vocês exerce no casamento de vocês. Mas é muito importante, uma, duas vezes por mês, sentar, dialogar, conversar, trazer essas informações. Por que, Jean, que é importante ter esses momentos uma ou duas vezes por mês? Porque por várias vezes o sentimento da mulher vai ser diferente do sentimento do homem. A percepção da mulher é diferente da percepção do homem. E quando vocês entendem isso, vocês também entendem que por várias vezes preciso sair do piloto automático, sentar, conversar, dialogar para entender como está a percepção dela para o meu papel, como está a percepção dele para o meu papel. E agora, Jean, agora nós identificamos que eu preciso melhorar em certo ponto. Esse certo ponto que você precisa melhorar precisa ser a sua prioridade, precisa ser aquilo que você vai verdadeiramente cada vez mais focar para melhorar. Mas por que tem que ser a prioridade, Jean? Porque toda prioridade no casamento
quando ela não é trabalhada, quando não é cuidada, ela se torna uma verdadeira urgência. E toda urgência traz transtornos para o casamento. Você identificou aquilo que você precisa melhorar? Você sabe que isso é sua prioridade? Então já no outro dia, já quando acordar, começou a trabalhar, fazendo aquilo que você faz diariamente, você precisa ter a consciência que você precisa naquele primeiro momento trabalhar a sua prioridade. Ah, Jean, eu cuido das finanças, eu preciso ir lá no banco, tirar um extrato, fazer essa avaliação financeira porque não está legal. Você precisa fazer isso já nos primeiros momentos do seu dia. Por quê, Jean? Porque aquilo é a prioridade. Se você deixa a sua prioridade para mais tarde, nesse meio tempo, você vai talvez se sentir cansado, cansada, desgastado, desgastada. Você vai talvez se distrair com algo ou com alguém, e aí o tempo vai passando e quando você percebe, está acabando o seu dia e a sua prioridade ainda está por ser feita. E essa prioridade, quando não é tratada naquele exato momento, deixando para o outro dia, ela se torna uma verdadeira urgência. E como eu já mencionei, toda urgência traz grandes resultados negativos para o casamento. Identificou a sua prioridade? No primeiro momento do seu dia, trabalhe com a sua prioridade. Não deixe para depois. Quem deixa para depois fica procrastinando. E procrastinação não agrega valor para o casamento. Ficou claro para você? De coração eu quero cada vez mais te ajudar. Coloca nos comentários se você gostou desse assunto. Coloca aqui qual é a sua visão hoje do seu papel no seu casamento. Você entende perfeitamente aquilo que você tem de comprometimento, aquilo que você tem de responsabilidade no seu casamento? E outra situação que é muito importante. Você agora identificou o seu papel, você sabe que tem que fazer 1, 2 reuniões por mês, mas você também agora tem uma consciência que aquele papel é do meu esposo, aquele outro papel é da minha esposa. Quando você quer entrar no papel do outro no casamento, muitas vezes você vai estar gerando atrito, gerando uma desordem. O que você precisa fazer para que você não gere esse atrito e não gere essa desordem? É evitar de entrar por várias vezes no papel do outro. É evitar de muitas vezes você querer coordenar as suas finanças, coordenar a sua empresa, se essas finanças e essa empresa é de responsabilidade do meu esposo ou da minha esposa. Quando você entende que você tem um papel, uma responsabilidade no casamento, você precisa focar naquilo que é de sua responsabilidade. Você confia no outro, você ama aquela pessoa. Se você ama e confia, deixe que ele ou que ela atue naquilo que é de responsabilidade dela. E assim vocês conseguem ter mais harmonia. E esse momento, essa harmonia gera prosperidade. Vocês criam organização. E essa organização é uma flexibilidade. Muitas pessoas por várias vezes têm vários sentimentos tóxicos e é importante sempre avaliar essa situação. Como assim sentimento tóxico? Eu não permito que eu vou carregar só 2 sacolinhas. Eu tenho que carregar 5 sacolinhas. Vocês tinham 5. Seu marido pegou 3, ficou 2 para você. Mas tem aquelas situações que às vezes apenas um quer pegar as 5 sacolinhas e levar para onde tem que ser entregue. Aonde que poderia existir? Flexibilidade. Entendendo que eu posso levar 3 sacolinhas, o outro pode levar 2 sacolinhas e a gente consegue alcançar os objetivos juntos com mais leveza, com mais clareza, com mais tranquilidade.
Assim nós entendemos que o nosso casamento é um casamento de harmonia e de prosperidade. Você entendeu que o papel do seu esposo naquele momento era levar as 3 sacolinhas e o papel da sua esposa era pegar 2 sacolinhas? Por que muitas vezes algumas pessoas querem fazer tudo sozinho? Por que muitas vezes um quer entrar naquilo que é do papel do outro e aí não percebe, mas está gerando sentimento tóxico? E sentimento tóxico vai afetar o seu casamento com uma certa negatividade, aonde que você está possibilitando o seu casamento de ter um casamento tóxico, um casamento onde que não tem a flexibilidade, onde que um vai entrar no papel do outro, aonde que o outro muitas vezes, sem ser convidado, ele está fazendo algo que não era para ele fazer, fazendo algo que era para ela fazer, porque é o papel dela. Mas como entender isso? Diálogo. Um diálogo saudável é a principal maneira para que vocês possam ter mais equilíbrio, para que vocês consigam ter mais harmonia, conseguirem se entender. Mas diálogo, Jean, eu sei que o diálogo é importante. Você sabe, mas eu acredito que você não pratica. Com muito amor em minhas palavras, com muito respeito, por várias vezes eu escuto: Jean, eu não entendo meu marido. Jean, eu não entendo a minha esposa. Vocês já pararam para conversar esse mês? Ter um diálogo específico daquilo que está te machucando? Ah, Jean, a nossa vida é tão corrida que eu não consigo nem parar para conversar. A sua vida é tão corrida ou você não tem prioridade? Já se tornou uma urgência essa dor, esse sentimento. E quando isso se torna uma urgência, aí você começa a sentir um sentimento que não agrega nada para a sua vida particular e muito menos para o seu casamento. Jean, eu não entendo meu esposo, eu não entendo a minha esposa. Por várias vezes eu já escutei isso e por várias vezes a pessoa entendeu que ele não estava fazendo o papel que ele deveria fazer, que ela não estava fazendo o papel que ela deveria fazer. E quando ele e ela entenderam qual é o papel de um e o papel de outro, eles começaram a entender melhor um com o outro, começaram a ter um diálogo saudável, começaram a olhar: nossa, eu estou até mais tranquila, eu estou até mais tranquilo, eu tenho tempo para ir fazer as unhas, eu tenho tempo para ir jogar futebol com meus amigos. Antes eu não tinha tempo, porque agora existe a flexibilidade. Você entendeu qual é o seu papel no seu casamento e você foca naquilo que é de sua responsabilidade. A mulher entendeu aquilo que é do papel dela. E aí vocês tiram um peso das costas um do outro. Por que peso das costas? Porque quando uma pessoa quer fazer tudo no casamento, ela por algum momento ela vai se sentir estressada, vai se sentir cansada, e esse cansaço e esse estresse, em algum momento ele vai vir à tona. E quando ele vem à tona, ele vai vir de maneira negativa, numa palavra, num gesto, aonde que você, se não tiver cuidado, vai estar afetando o sentimento da outra pessoa. Por isso que é importante identificar qual é o seu papel, exercendo apenas aquilo que é da sua responsabilidade. Você vai ter tempo para você. Você vai ter tempo para cuidar mais da sua família. Você entendeu que aquilo é responsabilidade dela, responsabilidade dele. Mas Jean, se ele não fizer a parte dele e se ela não fizer a parte dela, 1, 2 vezes por mês, uma reunião em casal, sentar e conversar, ter um diálogo. Olha, tá vendo essas informações? Essas informações são da nossa parte financeira. Essa parte financeira
A gente precisa eliminar alguns gastos, a gente precisa cortar alguns gastos, precisa diminuir a quantidade de tal produto. Você naquele momento trouxe informações nessa reunião. A outra pessoa entendeu. Nossa, a gente ia no mercado e comprava uma caixa de leite. Se a gente comprasse só 4 caixinhas, não aquela caixa que vem 12, 15 ou 20 caixas de leite, a gente pode comprar só algumas. Será que isso já pode diminuir as nossas despesas? Nós estamos gastando muito com gasolina. Como que você consegue ter essa informação? Colocando no papel os seus gastos e 1, 2 vezes por mês, sentando e juntos analisando aquilo que vocês precisam eliminar, precisam diminuir para assim economizar. Mas isso só vão conseguir ter essa clareza quando sentar para conversar. Por isso que o diálogo é uma das bases do relacionamento, uma das bases do casamento. Jean, agora eu entendi o porquê que o diálogo é importante. Agora que você entendeu qual é o seu papel no seu casamento e você entendeu que o diálogo é importante, coloque em prática. Comece a praticar. Coloque isso para você como uma verdadeira urgência para o seu casamento. Chame o seu esposo, a sua esposa para ter um diálogo e procure identificar: meu amor, qual é o meu papel no nosso casamento? Eu cuido de qual parte da nossa casa, da nossa empresa que eu tenho que cuidar? Eu cuido do marketing, eu cuido das finanças, eu cuido só da casa? Vocês precisam sentar e conversar, ter esse diálogo, aonde que nesse momento vocês vão ter clareza de qual vai ser o papel de um e qual vai ser o papel do outro. Mas isso é importante nesse primeiro momento entender que por várias vezes vai ter certos momentos aonde que você não vai se sentir assim tão bem. Por quê? Porque a sua mente, o seu corpo, o seu estado emocional muitas vezes não está acostumado a fazer aquela parte do relacionamento. A sua mente, o seu corpo não vai estar habituado a cuidar das finanças ou a cuidar da empresa, a cuidar disso, a cuidar daquilo. Então é importante, por isso que é importante 1 ou 2 vezes por mês sentar e conversar, ter esse diálogo. Essa flexibilidade vai fazer com que você consiga expor os seus sentimentos, aquilo que está te machucando. E quando você expõe esse sentimento, você talvez pode entender: não, essa parte aqui do casamento, acho que é importante o meu esposo fazer. Ou essa parte aqui do casamento, acho que é importante a minha esposa fazer. E assim, quando vocês têm esse sentimento, colocam esse sentimento através do diálogo, vocês vão ter uma clareza daquilo que precisa ser cada vez mais alinhado no casamento de vocês. Faz sentido para você isso? De coração, se faz sentido, deixa o seu comentário aqui, coloca aqui o que você achou desse vídeo, se isso aqui agregou valor para que vocês consigam viver o verdadeiro amor. Coloca aqui o seu comentário, o que você achou disso e principalmente o que você vai de agora em diante colocar em prática no seu casamento para que você e a sua esposa, você e o seu esposo consigam juntos viver o verdadeiro amor, pois esse é o meu propósito: ajudar os casais a saírem da crise do casamento e muitas vezes, por várias vezes, entenderem que quando eu decido e eu identifico qual é o meu papel no casamento, assim eu começo a caminhar para viver o verdadeiro amor. Um grande abraço a todos.